Olá galera, tudo bem? Fernando Fará, professor de Química aqui. Através das videoaulas a gente vai tentar mostrar para vocês a importância da química orgânica dentro dessa situação toda que nós estamos vivendo, para vocês poderem ter alguma coisa para estudar em casa e qualquer dúvida, naturalmente, vocês vão fazer contato conosco, ok? Vamos lá? Hidrocarbonetos, a parte dos hidrocarbonetos correspondente ao assunto inicial da aula de hoje, vai mostrar para a gente os hidrocarbonetos acíclicos insaturados. Observa, a insaturação se deve exatamente à presença de uma insaturação dupla ou insaturação tripla entre os átomos de carbono. Aqui nós temos pela frente um alceno, e neste alceno a gente tem a oportunidade de perceber que é um alceno de cadeia ramificada. Veja só, abrindo a estrutura você tem CH3, CH, a dupla ligação CH, um outro CH, este grupo CH3 que está entre parênteses, você tem a ramificação. Continuando, CH2, depois o C, observa este C aqui, e neste C eu tenho três grupos CH3, o primeiro, o segundo e o terceiro grupo CH3. Vocês vão perceber que um desses três grupos CH3 é o ponto final da cadeia, então consideramos apenas duas ramificações. O nome deste composto tem que ser iniciado a numeração a partir da extremidade mais próxima da dupla ligação. Observe que a dupla está mais próxima da extremidade da esquerda, por esse motivo o início da numeração da esquerda para a direita. Assim teremos a nomenclatura 4, este é um radical metil, um outro radical metil no carbono 6, um outro radical metil no carbono 6, tendo no total 3 radicais metil, eu escrevo trimetil. Na cadeia principal com 7 carbonos, nós encontramos hept. Citando a posição da dupla entre os carbonos 2 e 3, claro que a gente tem que citar um número menor, hept2eno, indicando a insaturação da cadeia. Lembrando a vocês que quem tem ligação pi é muito instável e isso faz com que o composto se torne mais reativo, ok? Neste caso nós temos um hidrocarboneto insaturado com uma tripla ligação. Essa tripla ligação indica que o composto é um alcino, cadeia aberta, ALC-IN, uma tripla, e o O indicando que é um hidrocarboneto. Observe a montagem do composto. CH, tripla, C. Observe esse carbono aqui, completamente sem hidrogênio, ele recebe esta ramificação e esta ramificação. Portanto, ele recebe duas ramificações etil, uma para cima e uma para baixo. Observe, essa estrutura continua com o último grupo CH3. Na hora que você for fazer a nomenclatura do composto, é importante que você observe a cadeia principal sendo a maior cadeia, tendo a tripla ligação. É importante que você observe isso. A tripla ligação, ela deverá estar participando da cadeia principal. Assim sendo, a numeração do composto 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos no carbono número 3 duas ramificações, uma metil e uma etil. Ordem alfabética, 3 etil, depois 3 metil, depois a cadeia principal com 5 carbonos pente, não é escova, é pente, entendeu? A tripla entre os carbonos 1 e 2, 1, com a terminação correspondente ao alcino, pentino. Lembre-se que essa estrutura com uma tripla ligação, ela é instável. Se é instável, significa que ela vai ser muito reativa. Perfeito? Agora nós temos pela frente um hidrocarboneto acíclico insaturado, com duas duplas ligações. Se eu tenho duas duplas ligações, isso indica que o composto é um alcadieno. Este alcadieno, também tendo ligações pi, consideramos como um composto de alta instabilidade, por isso muito reativo. Abrindo a cadeia CH2, a dupla, CH, depois C. Observe que isso daqui é uma ramificação, isto é uma outra ramificação,
uma ramificação metil, uma ramificação etil, depois o CH dupla, CH e CH3 fechando a estrutura com CH3. Se o composto apresenta duas duplas ligações, é claro que as duas duplas ligações deverão estar na cadeia principal. Assim sendo, numeramos 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Da esquerda para a direita, vejo que existe uma dupla no carbono 1 e uma outra dupla no carbono 4, somando-se as posições das duplas, 5. Da direita para a esquerda, numerando 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Da direita para a esquerda eu tenho uma dupla ligação no carbono 2 e uma outra dupla no carbono 5, uma dupla ligação no carbono 5. 2 e 5, 7. Dois valores, o valor menor faz com que eu saiba identificar o início correto da numeração da cadeia. Portanto, numeração correta da esquerda para a direita. No carbono número 4 eu tenho um radical etil. No mesmo carbono número 4, não, minto, perdão, não é 4, é 3. No carbono número 3 eu tenho um radical etil. No carbono número 3 eu tenho um radical metil. E a cadeia principal formada por 6 carbonos, X, com duas duplas ligações. Eu cito a posição em que as duas duplas se encontram. Observe, a dupla está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 4, mostrando no final a terminação correspondente a quem tem duas duplas ligações. Este é um dieno, portanto, é um composto que tem duas duplas ligações. Destacando o carbono número 4 como carbono quiral, ele recebe 4 radicais diferentes entre si. Carbono quiral é aquele que faz 4 ligações sigma e os grupos ligados a ele são completamente diferentes entre si. Dando continuidade ao nosso encontro, hidrocarbonetos importantes que vocês não podem esquecer jamais. O hidrocarboneto alceno mais importante que tem é o eteno. Mas com este nome você não vai encontrar muito em provas de vestibulares. Você vai encontrar com o nome de etileno, material muito usado para fazer plástico, polietileno, cloreto de etileno. São materiais muito comuns na produção de plásticos, de borrachas e outras coisas mais. Entre os alcinos, o hidrocarboneto alcino mais importante que você não pode esquecer jamais, é o etino, daquele repórter da Globo, Etino Marcos. O etino ele é conhecido como acetileno, utilizado como gás de maçarico e chega a queimar a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. É usado para fazer corte de chapa de aço inoxidável e outras coisas mais. A indústria de automóveis, na produção de automóveis, utiliza muito para fazer o corte das chapas de metal. É muito importante, muito tóxico, ele é combustível, ele é inflamável. O composto alcadieno mais importante é esse aqui, o but-1,3-dieno. Esse composto aqui, ele tem um nome usual de eritreno. Eritreno. Pô, você joga ping-pong tão bem? Mas eritreno todo dia. Eritreno é usado para fazer a borracha sintética. É a base da borracha sintética chamada buna. Não é conversa de fantasma, né? Na é o sódio, então é but-1,3-dieno com sódio. Você misturando os dois, em pouco tempo, você passa a ter a base da borracha sintética que nós usamos no dia a dia. Perfeito? Dando continuidade ao nosso encontro, eu vou falar agora dos hidrocarbonetos cíclicos. São aqueles compostos de cadeia fechada, que também são chamados de alicíclicos. O significado disso, alicíclico significa cadeia fechada sem ressonância, ok? Estou te dando aqui 2 exemplos, um exemplo de um cicloalcano ou ciclano e um exemplo de um cicloalceno ou cicleno. Lembrando que ciclino não existe dada a sua instabilidade. Cadeia fechada com tripla não existe na química. Lembrando também que os ciclanos com 3 carbonos, com 4 e com 5 carbonos são estruturas planas. Os carbonos estão sempre no mesmo plano. Portanto,
são estruturas coplanares, com 3, com 4, com 5 carbonos. Com 6 ou mais carbonos, são estruturas que não são planas. Os carbonos encontram-se em planos diferentes, ok? Olha só a estrutura do ciclo hexano. Inicialmente, colocamos a estrutura da cadeia principal, ciclo hexano. Ciclo hexano, 6 carbonos. Eu encontro um radical metil, coloco em qualquer lugar, ele vai estar sempre no carbono 1. Um outro radical metil, coloco na outra posição correspondente à posição 4. Posso escolher onde que eu começo, lógico, a partir do início que eu escolhi, eu vou definir a posição 4 a partir dela. No carbono número 5, 1, 2, 3, 4, 5 isopropil. Olha o isopropil aqui, ó. Nessa estrutura eu tenho o composto ciclano ramificado. Perfeito? No ciclo penteno, o que eu faço? Eu monto a estrutura do ciclo penteno, 5 carbonos, a dupla ligação eu coloco onde eu achar que devo, porque eu estou montando o composto. Coloco o carbono, a dupla ligação sempre entre os carbonos 1 e 2, sempre entre os carbonos 1 e 2, sempre entre os carbonos 1 e 2. E eu coloco os radicais metil nas posições 1, estabeleço a posição 1 para o radical metil, e 3, estabeleça a incorporação do radical metil na posição 3. Eis o composto 1,3 de metilciclopentano. Dos dois compostos, consideramos esse como mais reativo em virtude da presença da ligação π entre os carbonos. Ok? Agora a gente vai ver o radical monovalente insaturado mais importante, dos alcenos. Observa, o radical importante monovalente derivado do alceno é esse aqui, ó. Esse radical é chamado de etenil. Por que etenil? Et, 2 carbonos e uma dupla ligação e o elétron livre. Ele é derivado do eteno e é chamado de etenil. Só que na química orgânica não se usa muito a expressão ou o nome etenil. Na química orgânica, o nome que se usa é vinil. É só lembrar, ó. Paz e amor, o que é isso? 2 carbonos, o que é isso? Letra V, o que é isso? Uma dupla entre carbonos, 2 carbonos, letra V e uma dupla, radical vinil. Se alguém disser para você, oi, tudo bem? Opa, está estudando química orgânica, esse é o radical vinil. Perfeito? Moçada, é isso aí. Eu estou terminando então essa aula e eu te espero daqui a pouquinho no próximo bloco. Se você tiver paciência comigo, claro, espero que você tenha curtido mais um pouquinho as nossas aulas aí. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima.